Desde a primeira noite, algo não parecia certo. O bebê do milionário, saudável durante o dia, começava a passar mal sempre depois que a casa silenciava e a madrasta assumia os cuidados sozinha. O choro vinha fraco, irregular, seguido por um cansaço profundo que não combinava com a idade. A empregada, acostumada a observar mais do que falar, sentiu um frio no estômago ao perceber que aquilo se repetia com uma precisão inquietante. A mansão era grande demais para esconder o vazio que se espalhou após a morte da mãe da criança. O milionário tentou seguir em frente rápido, talvez rápido demais, e trouxe para dentro da casa uma nova esposa que parecia perfeita aos olhos de todos. Elegante, calma, sempre sorrindo em público, ela ocupou os espaços deixados pela ausência sem levantar suspeitas. O bebê passou a maior parte do tempo no colo dela, enquanto o pai se dividia entre viagens constantes e decisões que mantinham o império funcionando. A empregada acompanhava tudo em silêncio. Trabalhara ali por anos, conhecia os sons da casa, os horários, os detalhes que ninguém mais percebia. Foi ela quem notou que o bebê só apresentava febre, vômitos e apatia nas noites em que ficava sob os cuidados exclusivos da madrasta. Durante o dia, a criança parecia outra. Esse tipo de coincidência costuma passar despercebido por muitos, mas há histórias que só continuam existindo porque alguém decide prestar atenção até o fim. No início, a empregada tentou negar o que sentia. Pensou em cólicas, em algo comum da infância. Mas o olhar do bebê mudou. Havia um cansaço que parecia vir de algo mais profundo, algo que se acumulava noite após noite. A madrasta, por outro lado, nunca demonstrava desespero. Apenas aguardava, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O milionário confiava nela. Acreditava ter reconstruído uma família e oferecido ao filho um novo começo. Cada melhora durante o dia reforçava essa ilusão. Cada piora à noite era explicada com palavras técnicas, consultas e exames inconclusivos. Os médicos falavam em observação, em tempo, em paciência. Poucos imaginam que algumas verdades só aparecem quando alguém decide não se distrair. A empregada passou a observar os rituais noturnos. Notou que, antes de dormir, a madrasta sempre preparava algo sozinha. Um gesto repetido, silencioso, protegido do olhar alheio. Os medicamentos ficavam sempre fora do alcance de todos. Nada era explícito, mas tudo parecia calculado. Histórias assim costumam gerar desconforto justamente porque obrigam quem assiste a pensar no que também poderia estar acontecendo perto demais para ser visto. O conflito dentro da empregada cresceu. Havia medo de errar, de ser injusta, de destruir uma família. Mas havia também a memória da antiga dona da casa, a promessa silenciosa de proteger aquela criança. Algumas decisões não pedem coragem barulhenta, apenas a recusa em ignorar o que incomoda. Quando o bebê foi internado pela terceira vez, algo finalmente mudou. Pela primeira vez, passou uma noite longe da madrasta. Pela primeira vez, não houve crise. O silêncio do quarto hospitalar foi mais revelador do que qualquer exame. Na noite seguinte, quando a madrasta insistiu em ficar sozinha com o bebê, os sintomas voltaram de forma intensa. Alarmes soaram, médicos correram, e o padrão que ninguém queria enxergar se tornou impossível de negar. Exames aprofundados revelaram substâncias no organismo da criança, doses pequenas, constantes, suficientes para enfraquecer lentamente sem causar suspeita imediata. A verdade atingiu o milionário de forma devastadora. Confiança se desfez e a imagem da esposa perfeita caiu diante de provas frias. O que parecia cuidado era controle. O que parecia amor era posse. Quem acompanha histórias como essa costuma sentir raiva, tristeza ou incredulidade.
E muitas pessoas compartilham essas reações justamente para não carregá-las sozinhas. A revelação final foi ainda mais dura. A criança representava um elo com o passado, algo que a madrasta nunca aceitou dividir. O adoecimento lento era uma forma de apagar sem deixar marcas visíveis. Não havia pressa, apenas cálculo. O momento mais intenso veio quando o bebê começou a reagir após dias longe dela. A respiração se estabilizou, o corpo respondeu, e um choro fraco ecoou pelo quarto. A empregada observou à distância, sentindo que havia cumprido uma promessa antiga. Histórias assim sobrevivem porque alguém escolhe não virar o rosto. A madrasta deixou a casa sem despedidas. A justiça seguiu seu curso. O milionário ficou com a culpa de não ter visto antes. A mansão continuou de pé, mas a inocência não voltou com as paredes. Com o tempo, o bebê cresceu cercado de cuidado verdadeiro. A empregada permaneceu ali, agora com a certeza de que o silêncio pode ser tão perigoso quanto a ação errada. Talvez por isso, tantas pessoas que acompanham histórias como essa escolham continuar por perto, se inscrever para não perder outras verdades escondidas e deixar nos comentários de onde estão assistindo, como se isso também fosse uma forma de existir dentro da história. No fim, ficou a lição de que o mal raramente se apresenta de forma clara. Ele se esconde em gestos suaves, em rostos confiáveis, em rotinas aparentemente normais. E ficou também a lembrança de que proteger alguém nem sempre exige força ou poder, mas atenção, empatia e a decisão de não ignorar aquilo que insiste em doer por dentro.